Olá, olá! Bem-vindos, caros ouvintes do Auto Talks. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast focado para lojas de veículos e concessionárias, público em geral do mercado de veículos. Eu sou Arno, Head de Tecnologia da Altimus, que é a empresa host do programa. Nós trabalhamos com solução de software, tecnologia para loja de veículos. E nós temos o objetivo aqui com o Autotalks de levar conhecimento para o mercado. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais aqui conosco, que eu vou pedir a apresentação delas aqui, Lisandra e Thaís. Olá, boa tarde. Eu sou a Lisandra, eu sou da Antunes Multimarcas, lá do Vale Auto Shopping, e já estou há 7 anos já nesse ramo de veículos. Eu sou a Thaís, da TAPS Multimarcas, e também já tenho uma caminhada aí no ramo há alguns anos, e agora fazendo quase um ano de loja própria. Perfeito, perfeito, meninas. Gente, antes de a gente começar a fazer a entrevista, que vai ter um cunho hoje muito de falar sobre empreendedorismo, gestão da mulher no mercado automotivo, né, de loja de veículos. É importantíssimo que a gente relembre quem está apoiando esse programa aqui, Auto Talks, né? Quem faz levar esse conteúdo para vocês. Então eu vou destacar aqui os nossos patrocinadores, o Socarrão, um portal de venda de veículos focado no sul do país. Uma das referências no sul do país hoje, com o lema de compre carro em site de carro, né? Tá com a gente aí já na segunda temporada apoiando o programa. Nós temos também o evento Autos Encontros, que esse ano vai ser realizado em agosto no Rio de Janeiro, a segunda edição. Primeira edição também foi muito, muito interessante, muito networking lá para profissionais do ramo de veículos, né? Lojas, prestadores de serviço. Então a segunda temporada aí, segunda edição do Autos Encontros no Rio de Janeiro em agosto. autosencontros.com.br. AutoKit, performance e de marketing para lojas de veículos e concessionárias, tá? O intuito da AutoKit é aumentar a demanda de leads nas lojas, né? Colocar o pessoal de vendas para trabalhar aí com leads oriundos aí de tráfego pago. Nós temos também a contabilidade Chiodini, né? Uma contabilidade que tem atuado muito focado no mercado de veículos, principalmente aqui em Santa Catarina, não atuando apenas como uma contabilidade para tratar os trâmites burocráticos, mas sim também com uma visão de consultoria contábil e eventualmente já trazendo consultoria tributária e jurídica também para você, tá? E a Altimus, que é a host do programa Auto Talks, né? Nós trabalhamos com tecnologia para loja de veículos, software de gestão completo para loja de veículos, assim como módulos de integrador, site, CRM, né? Integração com WhatsApp e tudo mais. Já estamos aí há 14 anos no mercado, oferecendo soluções para a gente automatizar a operação das lojas de veículos. Muito bem apresentados os nossos patrocinadores. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de veículos e como é o desafio de ser uma mulher gestora, empreendedora no mercado de veículos que historicamente, estatisticamente, é predominantemente masculino, que sai aí, vocês, vocês vão dizer, né, se é também machista, né? Vocês vão contar um pouquinho da história de vocês, né? Então, meninas, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, da loja onde vocês trabalham, da história de vocês no mercado de veículos, como que vocês chegaram e aí os desafios que vocês passam no dia a dia de vocês ali, né? Depois a gente tem outras questões também, mas por favor, a história um pouquinho de vocês no mercado de veículos. Quer começar? Pode começar. Então, a loja Antunes Multimarcas, ela está desde 2015 no mercado, dentro do Vale Auto Shopping, aqui em Blumenau. E aí já são 8 anos. O Adilson, né, que é o meu esposo, ele é muito empreendedor. Eu digo sempre que ele é um empreendedor nato, porque eu conheci a avó dele, materna, e a mãe dele. Então ali tem uma veia comercial bem forte ali que vem de família. E ele sempre trabalhou em oficinas, latuaria e pintura, desde os 11 anos. Desde os 11 anos, eu conheço ele, porque nós éramos vizinhos. E antes disso, ele já era vendedor de picolé. Ele tinha o carrinho, né, que ele ia na sorveteria. E ele vendia picolé final de semana. Então, ele sempre se virou, ele sempre foi muito comercial. E aí, depois, em 2000, a gente veio morar pra cá. A gente já estávamos namorando lá, né? E a gente veio morar pra cá. Logo, ele teve a oficina dele de latuaria e pintura. E
não deu muito certo porque a mão de obra era um pouco escassa para aquele negócio dele. Então ele foi trabalhar em concessionárias, mas sempre no pós-vendas ele foi trabalhar. E surgiu uma oportunidade depois em vendas, e aí ele começou a ser um empreendedor dentro da empresa que ele trabalhava. Eu acho que sempre a gente pode ser empreendedor no nosso negócio próprio, ou a gente pode empreender aonde a gente trabalha, O né? famoso intraempreendedorismo, né? Isso mesmo, eu acho que a gente pode ser isso. E eu acho, acredito que ele foi muito isso, porque mesmo ele mudando de trabalho, de empresa, ou até mesmo depois quando ele abriu a própria empresa dele, a carteira de clientes dele ele tinha e era fiel a ele. Então, quando vinha trocar de veículo, procurava ele. Então, acho que isso também é mérito de um empreendedor, mesmo que não seja na sua própria empresa, mas no seu trabalho, né? E aí, depois, em 2015, então, ele abriu a loja. A primeira loja tinha 14 veículos, era dentro do Vale Auto Shopping, né? Um box pequeno, cabia 14 veículos. Metade era próprio, metade era consignado. Então, assim, foi bem trabalhado os primeiros anos, bem galgado, para a gente chegar onde a gente está hoje, com 8 anos e com E desde, um negócio maior. desde a abertura da Antunes, tu já atua na Antunes? Quando é que você chegou na operação da Antunes, Lisandra? Não. Então, a Antunes abriu em 2015 e eu sempre fui funcionária, desde que comecei a trabalhar em Blumenau em 2000. Eu sempre fui funcionária, cartão ponto, uniforme, e ele com o negócio dele e eu com o meu trabalho, né? Temos um filho também. E eu sempre segui o meu negócio, trabalhando, né? E na última empresa que eu estava trabalhando, ali quando ele abriu a empresa, eu estava numa cooperativa de crédito. Então, eu já tinha minha faculdade, eu tinha minha pós, eu tinha CPA 10, eu estava muito bem onde eu estava. E fazia um ano, então, que ele já tinha aberto a empresa. Aí, em 2016, um ano depois, ele comprou uma outra marca, que foi a Royal Multimarcas, né? Que a gente tem essas duas marcas. E ele disse, Lisandra, eu preciso de mais gente para trabalhar aqui. Aí, eu disse, bom, e agora? Salário tranquilo, benefícios, horário, né? Tranquilo, tudo certo. Mas a gente já estava juntos já há 19 anos, né? Então, assim, como marido e mulher, né? Então, e já estávamos há 16 anos em Blumenau. Para quem desceu da rodoviária com uma muda de roupa, né? Uma malinha, a gente estava bem já. Se bom, daqui para trás, o que der errado, a gente volta e faz de novo, né? Se daqui para frente melhorar, só tem a ganhar, né? E aí, então, eu saí e a gente foi trabalhar junto na mesma empresa, né? E aí, então, quando a gente ia para casa, a gente não tinha assunto, né? Eu, como uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira, eu não levava os assuntos meus para casa. Ele falava um pouco, mas também não tinha muito, né, do que eu ajudar ele nos assuntos dele. E aí depois tinha. Então, assim, o que você faz depois do horário de trabalho? A gente discute a relação de trabalho. Então, tem. Então, Já que até tem. pedir para parar, né? Então, vamos parar, porque agora, né, deu. Saímos da loja, chega. Então. E aí, então, eu larguei o meu trabalho e fui trabalhar na loja. Mais na parte administrativa, né? Se precisasse atender, atendia também. Se precisasse passar financiamento, passava. Então, era tudo, atender cliente, passar financiamento, fazer contrato. Por isso que hoje eu consigo cobrar uma equipe toda, né? Fazer todo o processo, porque eu conheço todos os cantinhos da loja, né? Todos os nossos processos. E aí, foi aí que eu caí nesse mundo de veículos, né? Que é a veia, o negócio, o empreendedorismo que a Dilson gosta disso, né? Ah, legal, bacana. Ele expandiu e precisou trazer uma mulher para fazer a gestão, senão o homem não ia dar conta. Legal, legal. Então, Bom. Thaís, tua história, Thaís. Então, eu entrei meio por acaso na revenda. Eu trabalhava num auto center, prestava serviços para algumas lojas e tinha um gerente de uma delas que sempre falava: tu tem que vender carro. Eu ficava, meu Deus, né? Esse cara é louco? Eu vendendo carro? Até que, de tanto ele falar, um dia a gente sentou para conversar sobre a possibilidade de trabalhar com ele.
Mas eu não estava convencida. Vender carro para mim era muito distante. Uma coisa é prestar serviço, né? Outra é Sim. você vender o produto em si. Uhum. E fui trabalhar com ele. Tive uma pequena experiência na venda e surgiu a parte de financiamento, documentação. Falei, poxa, eu gosto disso, né? Por que não? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a Elisandra está aqui e também sabe como é. Nada como entender toda a parte burocrática para depois partir para o comercial, partir para as outras coisas, né? Que É, eu acho que o coração de tudo tá ali, né? Na do mesa do processo. processo. E aí começou a minha aventura. Trabalhei no Vale Auto Shopping há algum tempo. Chegou num ponto que eu tentei sair do ramo, porque a gente sabe a loucura que é domingo a domingo, né? Cansa, é muita coisa. Só que eu sempre fiquei com o meu pensamento no carro, eu sempre gostei muito mesmo. Até que eu recebi uma oportunidade para voltar. E aí, logo depois, fui gerenciar uma loja também. E eu sempre tive o sonho de ter uma empresa. Sempre falava, eu vou ter uma empresa um dia. Só que foi um caminho para descobrir o que eu queria, né? Que tipo de empresa. E em meio a treinamentos de autoconhecimento e tudo mais, teve um dia que me deu um start assim em ter uma loja de carros. Falei, é isso que eu quero. Eu tenho esse desenho guardado até hoje, inclusive, já faz mais de 2 anos. E aí eu comecei a trabalhar muito pensando sempre em ter o meu próprio negócio. E quando eu gerenciei, nesse 1 ano e meio, eu falei, poxa, eu tenho muita capacidade para isso. E aí a gente passa os perrengues, né? Gerir uma equipe, principalmente a minha era toda masculina. Então, Você gerenciava o time comercial de uma revenda de veículos, exato. antes de ter a sua própria E ali loja. foi muito aprendizado, assim, desde avaliar um carro até todo o restante, né? Principalmente em pós-vendas também, que ficava com a parte. O gestor ficava com essa parte, dificilmente fica para outra pessoa. Então ali eu tive uma escola muito grande para muita coisa. E foi onde eu falei, não, eu vou ter a minha loja de carros a partir de agora. Aí foi onde eu me desliguei e as coisas foram acontecendo também, né? O ponto apareceu como tinha que aparecer, as coisas foram. Vendi um carro, fiz dois, dos dois, aí tu vai. Claro que agora de início eu tenho 2 pessoas que são consignados na loja, né? Não é o estoque próprio todo, mas Uhum. metade ele é meu. E assim, dei início a essa caminhada aí. E hoje eu falo que eu vivo o meu sonho. Então eu trabalho com o que eu amo e realizei o sonho de ter a minha própria empresa e quero que ela vá por muito tempo aí e cresça muito. Com certeza. E que legal a gente escutar alguém falar sobre realizar sonho, né? A gente tava aqui em off conversando um pouco antes aqui, e parece que tá realizando mais um sonho hoje, é isso? Verdade. O Arno não precisava colocar isso aqui, né? Não, a Thaís segue o Autotalks já, e ela falou, poxa, quero um dia ter a plenitude de poder estar no Autotalks falando da história. E a gente tá conseguindo fazer isso aqui hoje, né? Sim. Falar um pouco da tua história. Tu comentou que iniciou com uma empresa que prestava serviço para loja de veículos, né? Tu já, pela tua palavra, dá pra ver que tu gosta, tens paixão por carro. Tu já gostava de carros antes ou tu passou a gostar de carro à medida que estava trabalhando no mercado? Não, foi conforme eu fui trabalhando. Eu fiquei muitos anos em auto center, então ali que eu comecei a descobrir a paixão por carro, digamos assim, né? Legal, Mas não legal. imaginava estar onde eu estou hoje, por exemplo, naquela época. Perfeito. E tu, Lisandra, depois de ter feito certificações na área bancária e tudo mais, tu imaginava um dia estar trabalhando com veículos? Não, não. Por mais que eu sempre tive um vendedor dentro de casa, né? De veículos nesse ramo, eu achava. Eu já trabalhei em concessionária aqui em Blumenau, quando eu vim morar para cá. Um dos meus empregos foi em uma concessionária. Então, eu passei pelo ramo dos seminovos, pelo ramo do saque e depois do financeiro lá. Então, eu já tinha uma ideia do que se tinha dentro de uma concessionária, todos os setores, todos os ramos, enfim, para gerenciar um negócio. É um pouco diferente, mas tem tudo, né? A gente tem contas a pagar, contas a receber, tem estoque, tem contabilidade, tem RH, tem que ser um pouco psicóloga, tem Preparação. que ter os terceiros, porque nós somos muito pequenos, né? Em relação a uma concessionária, em relação a alguns lojistas que estão mais tempo no mercado, né? Cresceram. Mas a gente tem tudo, né? E o que a gente não tem é um futuro que a gente quer colocar aí no papel. Nós somos pequenos, mas a gente precisa ter um planejamento estratégico no papel. A gente precisa ter algumas coisas aí que a gente está
alinhando ainda para a gente ter um rumo melhor, né? Que são 7, 8 anos. Se a gente quer se manter no mercado, né? A gente tem que ter um pouco mais alinhado, um pouco mais claro do que os nossos objetivos, né? Perfeito, perfeito, legal. A Thaís comentou um ponto antes sobre a importância de ter passado e conhecido o processo administrativo, né? E tu comentou contas a pagar, receber, tem toda a empresa, né? Eu vejo que é um ponto bastante importante, né? A gente saber que eu sou um bom vendedor, ok, mas será que eu sou um bom empreendedor também? Então, é importantíssimo a gente ter uma noção de todo o fluxo para poder investir e encarar um desafio como esse, né, Thaís? Então, pô, achei muito interessante a tua fala, tipo assim, pô, eu me senti confiante porque eu já sabia, eu tinha noção do processo, obviamente que, pô, tá isso aí 2 anos desenhando o teu sonho e executando agora, mas com certeza estás aprendendo muita coisa, mas o quão importante é a gente ter uma noção do processo como um todo, né? Para realmente encarar esse desafio de empreender, né? E precisa ter essa base, né? Tu precisa ter essa base em qualquer setor da tua empresa hoje. Seja na compra, na venda, na preparação. Porque quem chega precisa saber o que tem que fazer. Onde começa o dela e termina, quando começa o do outro. Né? É uma equipe, vocês, acho que é 25 funcionários, tu comentou, né, Nós Elisandra? temos Então, ao todo. já pensou se cada um trabalhar de um jeito para cada lado? Não tem como. A tua base precisa ser feita. E quando existe esse conhecimento num geral da parte dos gestores, acaba ficando, não que mais fácil, mas não é qualquer um que faz o que quiser com a gente, né? Digamos assim. Eu ainda trabalho sozinha nesse meu primeiro ano de loja, mas eu tenho toda uma estrutura organizacional montada já. Então, a partir do mês que vem já teremos uma vaga aí de pré-venda sendo anunciada e eu já tenho todo desenhado a minha forma de trabalhar. Então, essa pessoa ela vai chegar, ela vai saber o que ela tem que fazer, como funciona todo o restante, independentemente da função dela. Mas ela vai aprender em como a empresa toda trabalha, né? Até porque não dá para a gente ficar em função de um funcionário só. Sei lá, digamos que a menina do financiamento hoje não veio e o vendedor não sabe fazer uma ficha. Como é que fica? Ou não tem alguém para cobrir. Então, eu tenho muito acho que todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo também, não Perfeito. só o gestor. Uma visão ampla aí dos processos que tem que rodar dentro da empresa, independente de quem está lá executando aquela ação na hora, né? Lá na loja, no caso, como a Dilce é mais comercial, compra, na parte de compras e a parte de gestor do comercial, tem o gerente, né? Mas então ele atende os gerentes que nós temos. Ficou mais a parte administrativa, realmente, a burocrática, vamos dizer, para mim sempre, né? Mas eu sempre digo que são duas áreas que tem que trabalhar lado a lado, porque a gente faz o processo, mas a gente só faz porque teve venda, né? E a venda, ela tem que fazer, ok, fez a venda, mas ela não acaba por ali, porque a gente pegou um veículo na troca, então a gente tem uma responsabilidade com o cliente, com o financiamento, com a transferência, o veículo que a gente vendeu, a gente não acaba por ali, tem um pós-venda, tem a transferência, tem toda uma parte, né, de auxílio, às vezes, com o próprio cliente. Então, essa parte administrativa, que a gente fala de uma revenda de veículo, ela é muito importante e tem que ter muito processo e seguir os processos, porque acompanhar também, porque para se perder é muito fácil, né? O estoque, ele gira muito rápido. Né? Na nossa loja, pelo menos, ele gira muito rápido. Então, é bastante coisa todos os dias. Então, a gente tem que ter processos realmente para fazer o negócio andar. Legal, legal. Maravilha. Meninas, vou trazer algumas estatísticas aqui para a gente falar sobre o mercado que a gente está inserido, né? Se é tão masculino ou não. A Altimus, como é provedora de solução, ela tem dados, e aí eu trouxe algumas estatísticas em relação a como é que é essa divisão homem e mulher no nosso mercado, né? Estatisticamente, 27% dos usuários da plataforma do Altimus são mulheres. Quando a gente entra no âmbito desses usuários, porque daí a gente tem usuário da área administrativa, né, a operação de venda, contas a pagar e receber, financeiro e tal, mas quantos desses usuários são vendedoras, né? Então a gente tem 19% de usuários do sistema são vendedoras. Então diminui ainda mais o leque de quem vende, que são mulheres, né?
E em relação ao volume de vendas no último ano, nos últimos 12 meses, 10% das vendas foram realizadas por mulheres dentro da nossa plataforma, né? Então, estatisticamente, é um mercado mais masculino. Mas eu acredito que as mulheres fazem um trabalho tão bem quanto os homens. Mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que é lidar nesse mercado dessa forma. Que tipo de situação que vocês já passaram, que vocês passam, né, no dia a dia, que vocês têm que enfrentar nessa questão, nessa quebra de um mercado que estatisticamente é tão masculino? Bom, eu acho que o fator mulher, ele acaba pesando em tudo que ela vai fazer. Por exemplo, tu ensinar um homem a avaliar um carro, quando ele vai fazer a primeira avaliação sozinha, ele não tem esse peso, que se ele avaliar alguma coisa errada, tá tudo bem. Agora, a mulher não tem essa opção. Se ela não for perfeita em tudo que ela fizer, independentemente se ela tá aprendendo ou não, é sempre um peso dobrado. Ah, porque é mulher. Ah, porque eu sabia que ela não ia dar jeito. Sempre tem isso. Sempre rola desconfiança, principalmente quando tu tá num cargo de gestão. Uma coisa é tu cuidar de uma documentação, digamos. Existe uma responsabilidade gigantesca, mas o vendedor em si, ele não olha para ela com aquele peso que ela tem que ser muito boa no que ela faz, que ela tem que provar para ele que ela merece, sabe? Agora, quando tu tá no cargo de gestão, o peso é outro, totalmente outro. Eu já passei pelas duas situações e até então, até passar pela parte de gestão, eu achava que era brincadeira, de certa forma, algumas Uhum. coisas. E aí, quando tu sente na pele, tu vê o quanto é real, assim, o peso é outro. O peso que tu fala é porque qualquer tipo de deslize que Qualquer o deslize. ser humano pode cometer erros, já tem na ponta da língua uma questão para falar. É mulher. É isso. Esse é o peso dobrado que vocês veem hoje que Eu tu vê hoje sabia no que ela não mercado. ia dar jeito, eu sabia que ela não ia conseguir, porque tu viu que ela tem que sempre fazer desse jeito, por que que não faz do outro, que sempre foi assim? Porque, principalmente quando tu traz mudanças, eu acho que aí é onde piora o negócio. Uhum. Quando tu vem com uma proposta diferente de trabalho, ainda mais quando os vendedores já estão há muito tempo e o mercado vem mudando muito e não é todo mundo que está acompanhando, acaba tendo um peso ainda maior. Ah, porque sempre foi assim, agora ela quer chegar e quer mandar em tudo, quer fazer do jeito dela. A mulher, quando ela faz a gestão, ela se torna arrogante, ela se torna, ela só pensa nela. Agora, quando é o homem, não, tá tudo certo, é o jeito que ele quer, então vamos fazer. Então, tem vários adjetivos aí usados quando é mulher, né? Esse é um tapa na cara pra gente refletir, assim, porque é muito fácil a gente falar, né, de preconceito e tudo mais quando a gente não tá na pele de quem tá passando, seja qualquer tipo de preconceito, né? E não deixa de ser um preconceito nesse caso do mundo masculino e feminino aqui, né? Então é uma coisa bastante pra gente refletir, né? Pô, cara, o peso ali de querer usar isso como já desculpa, já preparada, pô, E vamos. muitas vezes é automático, tá? Às vezes a pessoa nem percebe que ela tá agindo daquela forma. E eu costumo brincar que o pessoal fala, porque a mulherada é muito mimimi. Cara, mas é muito chato todo dia tu passar por determinadas situações também. E não é todo dia que a gente fala sobre isso. Uhum. Quantas mulheres aí que estão na parte de gestão que, se contar, pelo menos, pega 7 dias na semana. Eu duvido que menos de 3 elas não passaram uma situação em relação a isso. Dependendo do ramo, claro, né? Sim. Existem ramos aí que é muito comum as mulheres estarem à frente. Mas quando ele é mais masculino, eu duvido. É sempre muito grande esse preconceito. Uhum. E lá, Lisandra, claro, numa visão mais de back-office, de operação, né? Da parte operacional, contas a pagar, receber, financeiro e tal. É, tu passa por isso, essa questão dessa, poxa, fazendo gestão, tu comentou com a gente, eu acho que uns 20% do teu time são do time da Antunes como um todo são mulheres, né? Então, predominantemente também masculino. Tu já passou na tua história situações dessa questão, às vezes não é nem com o teu time de trabalho, às vezes com o próprio cliente que está tratando alguma coisa contigo, tu passa por isso, já passou? Sim, então, referente ao atendimento, né, do cliente, é por telefone, é pessoalmente, né? Eu só não faço a negociação, sentar lá com o cliente, passar o cadastro, ver, vou pagar quanto, vou avaliar, vou fazer.
Isso a gente tem um time comercial, né, que faz. Mas atender cliente é normal, nossos funcionários, a maioria é tudo masculino, né? E quando veio essa pergunta para mim, eu até me peguei de surpresa. Eu disse, meu Deus, refresca a memória, porque graças a Deus assim, foram poucos casos que eu me lembre assim. Mas eu acho bem desafiador. Eu lembro de um caso de um cliente que tinha alguma situação sobre o veículo que ele queria perguntar, questionar, e me perguntou, mas você trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui. Ah, mas tem um vendedor aqui? Eu disse, mas e aí é que me instiga a Uhum. querer resolver. Eu disse, não, o senhor pode passar para mim, vamos resolver. Desafiador, né? E aí eu atendi, resolvi. Mas eu não me apego muito a isso, não, tá? Não sou muito de pegar esses detalhes. Eu acho que a postura da gente dita muito como as pessoas se comunicam com a gente. Então, talvez evitar antes de chegar numa situação dessa, né? Acho que é como eu falo, a postura, como a gente se posiciona, como a gente se comunica, é que as outras pessoas vão se comunicar com a gente. Mas não lembro de muitas situações assim, não, tá? É bem tranquilo. Eu costumo até brincar que às vezes a gente tem que fingir que é meio surda, não dá bola, deixa passar, sabe? Vai focando em outra coisa, porque se tu for ficar dando crédito para algumas situações, tu não dá conta, não trabalha. Uhum. Que sempre vai existir isso em qualquer coisa que tu vai fazer. Então, se faz de boba, segue a vida, resolve o problema e acabou. Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre influenciadoras daqui a pouco também, né? É, que tem muita gente fera, né? Que Tem. conhece muito sobre carro, mas eu imagino que principalmente quem está mais na ponta, no lidar com o cliente, talvez sinta mais do que talvez no back-office realmente, né? Tem Total. situações que que tipo de situação engraçada que tu tem que te controlar, assim, Thaís, pra falar, pô, cara, eu domino o mercado que eu trabalho, eu sei do que eu tô falando, né? É que tu vai, é aí que tu conquista a confiança, é tendo a tua postura e mostrando que tu sabe o que tu tá falando, né? Meio que comprovando na prática que tu sabe o que tu tá vendendo, não ele que, entende? Sim. Mas tem situações, às vezes. Eu até contei uma antes pra ti, né? O cara, esses dias conversando comigo. Ah, mas tu é muito difícil de negociar, tu é muito durona. Eu quero falar com o dono da loja. Eu comecei a rir. Então, seu fulano, tu tá falando com ela? E aí tu vai brincando, vai. E aí, nessas horas, tu ganha até uma confiança ainda maior, sabe? Aham. Então acaba mudando um pouquinho, mas são situações que tu vai driblando. Eu acho que o mais importante é mostrar que tu sabe o que tu tá vendendo, tu sabe do que tu tá falando, que tudo muda. Legal, bacana. Meninas, vamos falar um pouco do mercado, né? Como é que vocês estão vendo o mercado? A gente passou aí por 2 anos, talvez no questão de saúde, economia e tudo mais complicado, mas talvez para o mercado de veículos naquele momento ali, por uma demanda maior de venda de veículos, porque as pessoas não queriam mais usar transporte público, foi bom para a venda de veículos. Agora a gente está falando de questões de altas taxas, baixa ou não baixa, sobe FIP, agora baixa um pouquinho e tal. Como é que está a percepção de vocês em relação ao mercado de veículos? Como é que vocês estão sentindo aí na prática aí? Sim, a gente passou pela pandemia, né? A gente já estava com a loja aberta na época. E a gente sempre foi, assim, o Adilson também, assim, do não apavoramento, do não passar tanto para a equipe, a situação difícil de fazer reuniões sobre aquilo ali, dar ênfase para vamos buscar soluções, né? O que que a gente tem, então, o que que a gente tem para trabalhar, o que que a gente tem para fazer nesse momento. Então, na pandemia, sim, pegou a gente, né, bem de surpresa, foi uma situação bem delicada na época. Aprendemos muito e eu acho que evoluímos muito e o setor, o que a gente talvez faríamos daqui 10 anos, evoluiria em 10 anos, a gente fez ali em 5 meses, que é vender totalmente online. Então, a gente teve que se reinventar aí do dia para a noite. Então, essas situações assim a gente levava para o time, juntava as pessoas de linha de frente e disse: olha, o negócio é assim, tá feio, tá assim, tá horrível, mas
isso aqui a gente não precisa passar para as equipes, nós vamos levar isso aqui para a equipe, é isso aqui que a gente precisa fazer. Então, a gente dava as ferramentas, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, com soluções, e aí a gente foi testando essas soluções, essas coisas que a gente precisava fazer naquele momento, porque era novo para a gente. Então, a gente foi testando e hoje a gente já tem um modelo um pouco melhor já do que a gente tinha na época de venda. Tanto para venda pessoa física, quando ele vem aqui, venda online, e principalmente nos processos, eles são muito mais digitais hoje. A gente tem pouco papel hoje em arquivo. A gente está digitando, a gente está esperando agora a assinatura digital do Altimus, né? Para vir aí no nosso Por sistema. favor, Caio, por que favor, aí, nos ajude. que aí a gente vai ter praticamente o nosso processo digital. Hoje a gente está com esse processo bem bacana. Então, a gente passou pela pandemia, momentos difíceis, é greve às vezes, né? É uma situação, outra, mas a gente tem que ir moldando-se, indo, porque a gente tem contas, tem boletos, tem salários para pagar, né? Então, a gente não quer sair do mercado, não quer fechar as portas, então a gente tem que buscar soluções, buscar Se adaptar, se né, ao adaptar, novo. fazer testes com as novas, né, modalidades, o que a gente tem no momento, e depois montar novamente processos, né? E é o que a gente fez, a pandemia ajudou bastante a gente nesse processo, a gente evoluiu bastante. Legal. Eu costumo falar que o ramo do carro, ele sempre passa por altos e baixos, né? Não tá bom o tempo todo para ninguém. Sempre tem as partes de crise. Mas a gente tem duas opções, né? Olhar para a crise e ficar focado nela ou olhar para a solução. E eu sempre busco olhar para a solução. Eu acordo todos os dias, eu posso reclamar que o meu, que o meu mês está ruim, eu posso tentar fazer ele ficar melhor. Então, cara, o trabalho é o mesmo. Então, foca na solução. Eu até comentei antes contigo que eu procuro não conversar muito com o pessoal de fora, de outras lojas, porque e focar no meu, que isso é só para trazer mais tensão, que cada um tem a sua realidade, cada um trabalha da sua forma. E focando no meu, buscando soluções, treinamentos. Agora eu estou até fazendo uma consultoria com o Michel, com o Lucas também lá de São Paulo. Então, procurando melhorar e me encaixar ao novo, porque todo dia tem uma novidade, né? Agora, e a pandemia acelerou muito esse processo. Acelerou. O atendimento online muda toda hora, então é focar nisso aí, buscar soluções, buscar melhorar e não olhar muito, porque crise sempre tem alguma coisa, ou greve, sempre vai ter. Acho que a questão do relacionamento é importantíssima, né? A gente ter um relacionamento com demais pessoas do mercado e tal, mas com certeza a questão de, cara, vou abstrair o que vem de coisa ruim, vou fazer o meu aqui. E tu comentou, a pandemia veio para ajudar, tu falou, né? E realmente, veio como uma experiência, porque acelerou o mercado de uma forma que a gente tem que tirar a experiência disso. Por que a gente conseguiu acelerar tanta coisa no digital? A gente foi forçado a fazer isso, né? Mas por que a gente não consegue reinventar agora? O que a gente está passando agora? Então a gente estava falando um pouco do mercado, pô, a gente sentiu que já o mercado, o mês de março já foi um mês de reaquecimento do mercado, coisa que talvez no começo do ano, janeiro, fevereiro, já não foi tão bom, mas por que naquele período de altos e baixos, por que no período de baixa a gente não consegue se reinventar de novo, como a gente foi forçado a se reinventar na pandemia, né? Eu acho que sempre tem que olhar como um lado positivo e pensar, cara, o que eu posso fazer diferente e realmente achar a solução para isso, né? E a questão do investimento em treinamento também é importantíssimo para isso, né? A gente ficar parado, achando que não, a maré aí de fora vai mudar e vai melhorar, cara, a gente tem que fazer valer dentro de casa e mudar as coisas aqui dentro, e sem investir em treinamento a gente não consegue ir muito longe reinventar o mercado, né? Legal. Sim, a gente tem que ficar sempre de olho no que o mercado está fazendo, né? E em treinamentos, em coisas novas que a gente possa aplicar no nosso negócio, né? Porque como se vendia em 1990 não se vende hoje. Uhum. Então a gente tem que sempre estar melhorando nossos processos e Nem como era antes da pandemia, né? nem como É era antes da engraçado, pandemia, porque né? a época de shopping antes da pandemia era totalmente outra do que é hoje, por exemplo. É, A pandemia em si, né? Uhum. Foi desafiadora. Foi um alto de venda fantástico em um certo momento, e depois veio as adaptações, né? Tem que se acostumar com o novo, assim, com a mudança toda, e foi uma mudança muito drástica.
Uhum. Então, A gente tá vendo já, né? A loja que não quer fazer delivery do carro, pô, vai pegar, vai investir no marketing digital, vai trazer cliente de outras cidades. E sim, aí, que tu não hoje vai, tem não que, vai né? levar Tu o... não pode fechar o teu raio, digamos assim. Se precisar entregar carro em São Paulo, vai, Vamos lá. né? E tu tem que estar muito de olho no que as pessoas estão consumindo também hoje em dia, né? Inclusive, nós teremos o lançamento da nossa integrante digital nos próximos dias lá na TAPS. Teremos a Tatá Ah, é? vindo com dicas, com propagandas, anunciando os carros. Então, a Tatá vai fazer parte aí do grupo da TAPS. E já estamos Olha, com tudo pronto. Nos próximos dias estaremos anunciando nas redes sociais. E é em busca do que as pessoas estão consumindo, é em busca de aproximar ainda mais com quem está do outro lado da tela, digamos assim. legal, perfeito, perfeito. Muito bacana. Bacana. Legal. A gente falou como era antigamente e tal, e realmente muda toda hora. Muda também o perfil das pessoas que estão atuando, né? Muda o perfil das pessoas que influenciam o mercado. E aí, falando em influenciadoras, vocês têm alguém que vocês gostam assim do mercado de veículos que está no mundo digital influenciando, ou seja, mulher influenciando no mercado de veículos que vocês queiram citar, que vocês gostam de seguir, assim? Sim, nós temos lá no Vale Auto Shopping, né? Que agora a gente também foi para essa modalidade de blogueiras, né? Que ajudam, né? Que tem um perfil. E a gente está gostando bastante do resultado da Sara, né? Que é do E aí Sara, né? Que ela tem uma página no Instagram, tem vlog agora que se fala, não é mais blog, acho que é vlog. E aí Sara. Então a Sara tá fazendo um trabalho bem legal lá com a gente. O nosso mundo feminino aí. Legal. Eu gosto de Thaís. acompanhar muito a Camila, do Caos com Camanzi. Ela é a filha do seu Camanzi. Acho sensacional a forma que os dois fazem o conteúdo deles e tu vê que é algo que ela respira isso desde pequena, né? Que o seu Camanzi tá aí há muitos anos no nosso ramo. E tem também a Ludmilla, do Salto pro Asfalto, que ela gosta de pegar as pistas aí, testar as máquinas e sempre com dicas muito legais. E tem a Aline também, que faz a parte, é o carro ideal, que ela já parte para a parte de avaliação, ela até dá uma assessoria para quem quer comprar carros na região de São Paulo. Ela faz a avaliação do carro para o cliente, do carro usado. Bacana. E eu gosto muito dela devido a essas técnicas assim de avaliação, acho sensacional. E estão sempre trazendo conteúdos riquíssimos, todas elas. Legal. Viu, gente? A gente está aqui trazendo duas profissionais, empreendedoras, gestoras do mercado de veículos que tem já o seu sucesso e a sua história, e elas estão trazendo referências de influenciadoras, né? E eu entendo que quando a gente aplica com prazer e paixão o nosso trabalho, qualquer tipo de preconceito cai por terra por a gente dominar o assunto e fazer com paixão, né? Então, se você quer conhecer pessoas feras, né, no mercado, a gente vai ver que tem muita mulher que manda muito bem no mercado, e aqui a gente já tem algumas referências, né? Eu vou trazer mais algumas aqui que eu acho, que eu gosto também, e que tem um conteúdo sensacional. Por exemplo, a Vitória, dona do Meu Destino, né? Ela fala muito de carros e motos, né? Fala de dicas de uso e manutenção dos veículos. Ela tem uma influência bastante grande no mercado de veículos, né? A Amanda Pagliari, ela é mais focada no mercado de motos, né? Ela é jornalista, faz reviews de motos também. A Lee Hodler, a menina dos carros, né? Então, ela também faz review de carros, carros premium. Só tem máquina fera que ela faz review lá, um perfil bem bacana aí para quem gosta de carro premium, tá bem legal ali, Hodler. A Nau Opaleira, né? A Nau Opaleira é um caso de paixão, né? Ela tem um Opala, paixão pelo Opala dela, e cara, muita gente consome o material dela pela nossa paixão, a paixão que o brasileiro tem por carro, né? E cara, o Opala que ela tem lá e o que ela faz os reviews lá é sensacional, muito legal também o perfil da Nau Opaleira.
Gil Brandão, a Gil Brandão ela tem o canal Mundo Sobre Rodas, né? Jornalista também, faz review de carros. A Camila Camanzi que comentou, né? O Camanzi, um cara queridíssimo, Sensacional. esteve conosco no Ultimus Day de 2022, né? E a Camila tá junto com ele no canal no canal do Camanzi lá, Carros com Camanzi. A gente tem a Milena Rios, que é jornalista do Autosport, né? E aí a gente entra também nessa questão do automobilismo, né? Que também é uma paixão do brasileiro. Além de gostar de carro, a gente teve ídolos no passado no automobilismo, tem surgindo novos ídolos ali. E nós temos também referências femininas no mundo do automobilismo, né? Então, a Bia Figueiredo, cara, putz, é uma pessoa que passou, né? Kart, Copa Renault, Stock Car, agora Copa Truck. Então a gente vê lá naqueles caminhões lá, potência, e a Bia Figueiredo lá no meio daquela Copa Truck lá, fazendo o trabalho dela, né? E também é bastante influenciadora no mundo de veículos e automóveis, né? A Bruna Fazão também fala um pouco sobre automobilismo, e também a Michele de Jesus, né? Pilota também, faz reviews, test drive de veículos. Então, se você está em dúvida ainda de que as mulheres fazem muito bem um trabalho no ramo de automóveis, sigam essas pessoas aí, porque vocês vão se surpreender pela paixão que aplicam no mercado e pelo conteúdo que trazem para a gente, né? Então são referências bem interessantes aí, né? Vocês conheciam algumas dessas citadas aí, gente? Sim. Pouco. É. Nem todas. Fica o convite para segui-las, porque é bem legal e mostra o quanto as mulheres estão Temos que apoiar, né, Thaís? Com certeza, Essas mulheres com certeza. aí, né? Eu sempre falo que qualquer pessoa pode ser o que quiser, né? O que desejar, mas a mulher, quando ela foca num negócio, ela não para até conseguir. A mulher, ela tem um foco, uma garra assim, ó, que é incrível. É isso aí, não tenho dúvidas disso não. Inclusive, acho que a gente tá falando, não dá para generalizar, mas é uma característica, né? Cara, quando tá focada, faz um trabalho sensacional, e tem o tino para algumas coisas que o homem dificilmente consegue chegar. Então é sensacional poder trabalhar e ver o resultado que as mulheres trazem para o mercado, principalmente no mercado que a gente está inserido, que é o de veículos ali, né? Uma certa intuição feminina, né? A gente tem um olhar mais detalhado, né? O detalhe, exatamente. Né? Assim, até mesmo com a própria equipe, um olhar mais detalhado, Mais humano, eu mais diria, humano, né? talvez, mais detalhista, porque às vezes, por que aquele funcionário não está indo bem? Vou citar assim, né? 1 mês, 2 meses de venda, aí você vai, conversa com ele, então você tem que ter esse tempo para entender, às vezes é alguma coisa pessoal, né? Uma coisa que está acontecendo lá fora, não é aqui dentro. Então, a gente tem um olhar amplo e um pouco mais detalhista. Eu acho que o sim. funcionário tu consegue ver no rosto, né? Às vezes a mulher ela tem mais essa percepção que ele não tá bem. Tem alguma coisa incomodando aquele rapaz. Aí começa a impactar no resultado. Aí tu, peraí, vamos trazer ele pra perto e entender até que ele se abre e tu fala, poxa, eu vi que ele não tava bem tem uns dias. E às vezes existe, claro, a dificuldade da própria pessoa se abrir um pouquinho, mas acho que a gente consegue ter esse tino mais detalhista mesmo. A gente falou em alguns outros episódios aqui do Auto Talks essa questão do cuidado de gestão, né? E vocês falaram, pô, já é uma característica relativamente natural já da mulher ter esse tino e essa visão, né? Claro que quando a gente investe em capacitação para gerenciar a equipe, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Então, a importância de tu constantemente ter um processo para conversar com os teus funcionários e saber como é que estão as coisas por parte dele. Porque eu particularmente defendo uma ferramenta que é chamada Roda da Vida, muitos mentores utilizam e tal. A gente não tem como separar uma pessoa que tem relacionamento, que tem filhos, que tem a parte financeira do funcionário. A pessoa, ela é 24 horas do dia. Então, se ela tiver alguma questão particular, pessoal, que não está bem resolvida, vai acabar afetando o resultado dela no lado da empresa. Então, nós como gestores,
para quem não tem o tino, o toque de perceber isso no olhar, a gente tem que criar processo para constantemente conversar com os nossos colaboradores, né? Acho que isso é importante e ressalta a questão do treinamento, processo, né? Obviamente que os números precisam estar na mão o tempo todo, né? Somos números dentro de uma empresa e, principalmente com venda, tu precisa entregar o resultado que a empresa propõe. Só que esse lado humano, ele é importantíssimo, né? Eu nunca concordei com esse negócio também. Portão para fora, portão para dentro. Tu é uma pessoa só, não tem como virar uma chavezinha, sei lá, discutir com o marido em casa, virar a chavezinha 5 minutos depois e tá lá como se... Vai impactar, isso é comum com qualquer pessoa, né? Uhum, Somos humanos, digamos assim. sim, Então é tem que isso ter aí. esse cuidado também, esse lado humano. É isso aí. bem. Meninas, o que que vocês têm de dicas aí para mulheres que queiram entrar no mercado de veículos? Que tipo de dica que vocês podem trazer? Como é que foi o processo de vocês, talvez, em relação a se preparar? Tu atua diretamente em vendas. Como é que tu te capacita para poder falar tecnicamente sobre um veículo? Vocês têm alguma dica para as mulheres entrarem no mercado de veículos? Eu acho que o primeiro de tudo é não entrar na pressão técnica. O carro ficar preocupada com o tamanho do pneu, o tipo do motor, a potência, não é isso que vai te fazer vender. Então, acho que essa primeira pressão que tem que ser tirada, assim, isso são coisas que tu vai aprender com o tempo. A gente aprende todo dia. Eu, diariamente, estou aprendendo alguma coisa com os meus fornecedores. Ah, deu um problema diferente lá no carro, vou lá no mecânico e tal. Poxa, isso aqui eu nunca tinha pegado. Uhum. Então, assim, não sai dessa pressão técnica, que são coisas que tu vai aprender todo dia. Lidar com funcionário, tu aprende todo dia. Todo dia é uma situação nova. Então, e ter força de vontade. Não ficar parando em qualquer pedra que aparecer no caminho. Objetivo final e passa por tudo que tiver que passar. É aprendizado e estar aberto, né? Não só mulheres, mas homens também. Tenha a humildade de aprender com qualquer pessoa. Às vezes aquele cara ali que tá, sei lá, 1 ano no ramo vai te ensinar muito mais do que o cara que tá há 20 e vice-versa. Então, ter humildade para aprender, eu acho que é o início de tudo. Até tu citou uma coisa interessante ali, que é a questão também dos vícios, né? Tipo, o mercado mudou, o perfil do comprador mudou, o perfil do vendedor também tem que mudar, né? A gente tinha certos vícios do passado, de vendedores e tudo mais, né? A gente brinca, vez ou outra vem algum revendedor aqui e a gente fala, pô, a gente era conhecido como picareta no passado, né? Então a gente sempre fala isso, porque tinha um perfil, né? E eu acho que essa questão de, cara, eliminar esses vícios aí também é importante pensar diferente na hora de entrar E no hoje eu mercado. acho que tu tens que trazer muita credibilidade pro teu cliente. Transparência e credibilidade, eu acho que são as chaves. Pelo menos é o que eu uso com a minha empresa hoje, assim. A vontade de ter uma empresa também foi nesse sentido, de fazer diferente. Não ser igual ao que os picaretas eram, digamos assim, né? Então, cara, não tem problema nenhum tu ter uma transparência com o teu cliente. Não tem problema nenhum tu especificar cada detalhe de um contrato com ele. Então, e ter essa credibilidade desde o início de conversa já. Ser muito honesto, muito aberto. Ah, hoje a gente costuma atender, eu costumo atender muito online, então é muito vídeo, muita chamada de vídeo, muita ligação. Tem um probleminha, tá aqui, ó. Foca no probleminha do carro ali, às vezes tem um detalhezinho, alguma coisa, é um carro usado. Uhum. Foca para quando ele chegar pessoalmente, ele, poxa, realmente, isso aqui ela me mostrou. Então, acho que isso tudo, a credibilidade é o diferencial na venda do veículo hoje, assim. Principalmente com esses atendimentos online, né? Que é até tu aproximar o tanto que precisa, é isso que vai fazer a diferença. Sou mulher, quero trabalhar no ramo de veículos, na área de vendas, na área administrativas. Estude. Não é porque é um ramo de veículo que você não precisa fazer cursos, você não precisa se aperfeiçoar, uma oratória, um atendimento ao cliente. Todas as áreas você precisa estudar. Você precisa fazer cursos, você precisa fazer uma faculdade, um marketing, qualquer coisa. Na área de vendas também é importante ter. Você vai se destacar, você vai se diferenciar no mercado, com certeza. A bagagem que você traz, do que você investe em você, indiferente do que você for vender.
acho que você vai se destacar. Então, eu sempre prezo muito pelo treinamento, pelo que você tem de cursos, de treinamento, de faculdade, enfim, de leitura, de livros que você lê, enfim, tudo agrega. Eu acho que isso é válido para quem vai entrar, para quem está hoje também. Porque a gente não pode parar no tempo, né? Tem que Principalmente para quem estudar, está, né? né? Para quem está lá dentro, acho que é o mais importante. Como a Thaís comentou, não preciso me ater lá ao parafuso, não sei do que, do motor, não sei do que. Exato. Mas eu preciso ter uma noção de um atendimento ao cliente, de um processo, o que é fazer, o que eu tenho que fazer nas redes sociais hoje, eu como vendedor, para me Exatamente. destacar. Então, eu acho muito importante em qualquer segmento, a gente estuda, um médico estuda, um dentista estuda, um vendedor também tem que estudar. Então, Se não eu até acho, mais, né? Porque Então, ele lida com essas pessoas. lida com essas pessoas, né? Então, eu acho que tem que se aperfeiçoar, sim, tem que estudar, tem que fazer o dever de casa. É outro ponto que eu acho crucial. Inclusive, há pouco tempo vocês tiveram o Rodrigo aqui. O Rodrigo da Nick bate Sim. muito nessa tecla. É inteligência emocional. Não só para a vida profissional, como a pessoal também. Eu acho que hoje, tanto gestores, donos de empresa, quanto funcionários, procurem estudar e trabalhar e fazer cursos para inteligência emocional. Porque o nosso ramo, trabalhar com venda em si, são muito altos e baixos, né? Uhum. Diariamente. Às vezes a gente tá lá no início, uma quinzena horrível, de repente a segunda quinzena do mês estoura. Vende tudo que tu precisava. Então, lidar com esse dia a dia não é fácil. E a inteligência emocional é o que vem para talvez amenizar ou te ensinar a lidar com esses momentos. Acho que hoje está sendo fundamental, assim. Muito se fala hoje de psicologia e tudo mais, mas é o que a gente precisa ter. A mente forte que o resto dá jeito. E eu prego também que assim, a gente vê muito hoje nessa questão de contratações, principalmente no nosso ramo de tecnologia, né? Você contrata por habilidades e competências, mas hoje se demite por comportamento. Então, a tua fala, tipo assim, cara, não precisa te preocupar com um detalhe, com um detalhezinho técnico lá. Porque às vezes se o cara que conhece o detalhe técnico lá vai saber responder os mínimos detalhes do manual do veículo, mas se ele não tiver o tato com o cliente, cara, é o comportamento que vai ser determinante hoje também, né? Nesse ponto. Até porque o perfil do comprador mudou. O comprador já chega na tua loja com a informação na mão. Antigamente, diferente de antigamente, onde tu tinhas a informação para passar para ele como funcionava o produto, agora ele já chega com a informação do produto na tua loja, né? Então, realmente, são esses detalhes mais do tato, relacionamento ali que talvez hoje mantém o cliente junto de vocês ali, né? Legal. Meninas, estamos chegando aos momentos finais. Eu acho que foi um papo muito interessante. Poder trazer a história de vocês para quem é nosso ouvinte, que seja um incentivo para mais mulheres entrarem e se desafiarem aí no mercado de veículos. Quero saber se vocês têm mais alguma consideração, alguma fala final, e pedir para vocês aí obviamente uma fala final aí para a gente se despedir do programa de hoje. Hein? Eu acho que pegando o gancho, que a venda de veículo, ela não é só a venda em si, né? Que é o que tu falou antes. Ela começa lá na compra. Preparação, fotos, cadastro e por aí vai. Então, até mesmo para quem já trabalha com isso também, deem muito valor ao processo da empresa de vocês. Porque quem está nos bastidores sabe o quanto isso custa. O quanto é difícil manter uma organização em uma coisa que gira tão rápido, né? Então, deem muito valor aos processos também, que eu costumo brincar que o pessoal fala que o administrativo é sempre o povo chato da empresa, mas não é o povo que precisa levar o processo mais a sério ainda. Uhum. Então, é muito fácil, às vezes, estar na linha de frente lá só vendendo, mas, cara, tudo que acontece lá atrás, né? Sem o F&A e a venda também não acontece, sem a documentação não acontece. Então, acho que é mais dar esse valor devido aos processos mesmo e vender. Isso aí. E aqui interessante, né, gente? O insight que a gente tem da Thaís, que está agora empreendendo 1 ano de loja, tá trabalhando, é uma equipe hoje, né? Por enquanto, né, Thaís? Mas o olhar que se tem para processo. Então, assim, por mais que eu esteja trabalhando sozinho, ela já tem uma visão de processo como um todo. Porque a hora que chegar
tiver crescendo e está crescendo a TAPS e vai contratar mais pessoas, já está se falando, ó, já tem tanto novidades digitais daqui a pouco, como também Verdade. pessoas contratadas para trabalhar na equipe dela, ela já está com um processo preparado para receber essas pessoas ali, tá? Então, parabéns aí por essa visão e já está preparando o crescimento da empresa com esse olhar de processo como um todo, né? Muito bem. Já vou pegar o telefone da Thaís depois, né? Para já fazer uma rede aí, né? Já trocar uma ideia. Eu sou muito disso, e uma dica é isso, a gente tem que, não, a gente está nesse ramo, né? Enfim, todos os ramos devem ter isso, um network que a gente precisa Importantíssimo. trocar informações, né? Eu já tenho isso, né? Depois a Thaís, se quiser, a gente pode trocar umas ideias também. O que está funcionando na minha loja, o que o vizinho não tem, a gente sempre troca uma ideia, principalmente a gente que é dentro do Vale Auto Shopping, a gente sempre se troca umas ideias, né? Mas é importante ter essa rede de relacionamento com outras pessoas, outros lojistas, proprietários de empresa, nós como administrativo, financeiro, como que está acontecendo os processos, as coisas vão mudando, vão evoluindo e a gente precisa ter esse relacionamento, né? Isso é um ponto importantíssimo. Há uns anos atrás, principalmente, em Blumenau existia um radicalismo, assim, de concorrente, né? E isso também precisa mudar. O nosso ramo, ele era muito egoísta. E se o lojista se unisse, seria muito melhor. O que está dando certo comigo pode dar certo contigo também. A gente vai trazer mais pessoas para a nossa região para comprar, vai atrair mais clientes. Então, não tem que ter concorrente, gente. É todo mundo se ajudar. Uhum. É se unir, é falar bem um do outro, é poder sentar tranquilamente, tomar um café e conversar sobre. Eu adoro quando eu sento para coisa boa, né? Não para ficar reclamando que não está Uhum. vendendo. Sentar com alguém que tem uma experiência gigantesca, que tem um olhar de um financeiro, por exemplo. Uhum. Porque eu amo comercial, eu sou totalmente comercial. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é financeiro. Hoje eu faço porque precisa. E Uhum. também a importância de ter um processo pronto, porque eu tenho que ter a organização da minha empresa, independentemente de estar sozinho ou não. Mas de tentar se aliar mais, não ser concorrente. Não olhe o teu vizinho como concorrente. Até a Lisandra que vende dentro do shopping, ali é um do lado do outro. Como é que tu vai olhar pro outro como um concorrente e não querer amizade, não querer aprender com ele também? Então, acho que se os lojistas aí se unirem, fica muito melhor para todo mundo. Legal, perfeito. Acho que essa é uma tônica também que a gente vê constantemente aqui no Autotalks. Quem veio falar aqui, que tem experiência de loja, vem falar isso aí, né? O Rodrigo da Nick, o Rodrigo da Dotto, a gente tem outras experiências ali de realmente, cara, a gente não tem que se olhar como concorrente. Vamos se ajudar para crescer o mercado como um todo, né? Eu até já tive casos que aconteceram no início da loja de outros lojistas mandarem lead. Poxa, eu pago por esse lead, não faz isso. Me liga diretamente. E às vezes esquecer de mudar um e-mail, alguma coisa, e tu acaba sabendo quem é, né? E não tem necessidade. Troca uma ideia comigo, Thaís, o que que tu está fazendo para dar certo o atendimento? Thaís, o que que tu está fazendo que tipo de trabalho tu faz no tráfego pago, com quem tu aprendeu, ou quem que presta serviço? Cara, é muito mais fácil. Não precisa vir testar o meu atendimento para saber o que que eu estou fazendo, né? A gente pode conversar abertamente. Esses dias, coincidentemente, atendi um rapaz que ele ia começar no Vale Auto Shopping, numa loja. Nossa, a gente conversou muito, assim, e falando com ele nesse sentido. Cara, não olha as pessoas lá dentro como os teus concorrentes. Tenta ter, claro, não precisa estar toda hora tomando café junto, mas tenha um laço de aprendizado. De tu que tá chegando agora, principalmente, eu falei para ele, encoste nas pessoas para entender como elas trabalham e vai tirando o bom de cada uma, Uhum. né? Porque nem todo mundo faz tudo perfeitamente igual, senão Uhum. não teríamos tantos perfis diferentes no mercado, mas se aproxima para isso, para aprender, não para pegar a parte ruim, digamos, né? Sim. E nessa situação de juntar forças, os lojistas, nós temos a Sovesc, né? Que é a Verdade. associação, eu faço parte da diretoria, então eu vou fazer a minha propaganda aqui. Que é importante os lojistas estarem nessa associação, né? Junta, ela luta pela categoria, né? Então é muito importante. Junto a gente tem mais força. E a Sovesc é uma associação que vem para ajudar a nossa categoria. Perfeito, com grandes experiências aí de realmente olhar para o mercado e fazer o mercado crescer, né? Agora a Isso. Sovesc está com uma ação junto com a Altimus, inclusive, indo
pelas cidades de Santa Catarina, levar conhecimento. E trabalhar algumas questões para o mercado se ajudar, não olhando como concorrente, sim como parceiros aí para se ajudar o mercado, né? Isso mesmo. Legal. Show. Meninas, considerações finais, se despedir aí. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada pelo convite, porque eu já assistia outros episódios, né? E bem bacana esse papo leve, papo legal. Muito obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer ao Caio, você, Arno, e todo o pessoal do Auto Talks. Até comentei antes de começar a gravação, poxa, que legal que vocês trouxeram uma pessoa que já está há mais anos, e eu que estou começando agora, querendo ou não, e essa troca é sempre muito, muito boa, sempre de muito crescimento, de muito conhecimento. E agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem aí, que é sensacional. A gente sempre aprende alguma coisa assistindo cada episódio. Legal, que bom. E espero que a gente consiga contribuir com isso também, né, Elisandra? É isso aí. Sem dúvida, eu gostei bastante do papo, acho que a história de vocês e os desafios que vocês passaram aí, eu acho que vai ajudar muita gente a se desenvolver, a ter um desafio de entrar no mercado e tudo mais, acho que vai ser bastante interessante também. Agradeço a participação de vocês, abrir um pouquinho da história de vocês aqui conosco, fazer o convite para que vocês conheçam um pouco mais os patrocinadores aqui da Autotalks. A Autotalks ela tem o objetivo de levar conhecimento, conteúdo de qualidade para o mercado de veículos. Espero que tenham gostado do episódio de hoje também. Lembrando e agradecendo os nossos patrocinadores, Socarrão, portal de veículos, forte no sul do país, agora com expansão para as demais regiões do país. Compre carro em site de carro. Autos Encontros, evento a ser realizado a segunda edição no Rio de Janeiro, né? Esse ano, em agosto. Então, muito networking, muito conhecimento lá também. Mais um evento aí, um parceiro nosso, para realmente a gente desenvolver o mercado de veículos, tá? AutoKit, performance em marketing digital para lojas e concessionárias, né? Atuando aí forte no aumento de demanda para as lojas de veículos. Contabilidade Chiodini, consultoria contábil e demais serviços para auxiliar o crescimento das lojas de veículos também. E a Altimus, a co-host aqui do programa, né? Software de gestão, integrador, site, CRM para lojas de veículos, apoiando o crescimento de vocês também e o resultado de vocês. Para quem já nos segue, nos conhece no YouTube, informar que a gente agora está em outras plataformas também. Se você quiser nos escutar no Spotify e no Deezer, o Autotalks agora também já está disponível lá. E é isso, minha gente. Agradeço a presença de vocês aqui hoje, agradeço o acompanhamento de vocês aí.